Acordei em plena madrugada com os gritos dos meus pais na casinha deles. Eles estavam sendo atacados por algo. Eu ouvi os rugidos de alguma coisa. Meus velhinhos gritavam de dor e desespero. Minha mulher assustada me perguntava o que estava acontecendo. Nossa filha chegou em nosso quarto assustada também. E quando eu abri a janela do quarto, só via o escuro e a luz da lua cheia, além dos barulhos na casa de meus pais. Saí de casa e corri até lá com um pedaço de madeira, e foi quando eu vi aquela cena terrível. Éramos felizes naquela pequena fazenda, localizada bem distante das grandes cidades e em meio àquelas matas que cercavam aquela região afastada dos Estados Unidos. Lá residia eu, minha mulher, minha filha e meus pais. Eles tinham sua casa e eu a minha. Nada tão longe uma da outra, cerca de uns 500 metros. Aquele lugar era belíssimo, digno de um paraíso verde, mas que à noite ficava assustador, até mesmo para sair até a porta de casa. Como tinha lobos e coiotes naquela região, sempre mantínhamos um toque de recolher sempre que o sol se punha. O escuro era apenas quebrado pelas luzes dos postes e das casas. Quando tinha lua cheia ficava mais tranquilo, mas não foi isso que a gente esperava naquela madrugada sangrenta. A gente vivia do que cultivava. Era uma vida pacata e feliz, mas que acabou inesperadamente por algo que não tinha como ser desse mundo. Aquela noite foi a despedida. Era domingo à tarde. Minha mãezinha sempre preparava sua principal receita, a sua especiaria da casa. Uma sopa de legumes que minha filha adorava. Após ter feito a sopa, esperamos a noite cair para jantar. Minha esposa e minha mãe brincavam com a minha filha. Eu e meu velho conversávamos como há tempo não fazíamos. O sol sumia entre as montanhas rochosas, a noite se aproximava e a fome apertava. Quando a lua surgia no horizonte, entramos para fazer aquela deliciosa refeição que já nos esperava. Conversas e brincadeiras se misturavam com sorrisos que mal sabíamos que seriam os últimos de todos da minha família. Ainda me lembro de ver o rostinho branco de minha mãe avermelhado com o vapor da sopa. Depois de jantar, fomos para casa, e na metade do caminho, senti uma enorme vontade de abraçar meus pais. Voltei correndo e os abracei, dizendo que eu os amava muito. Cheguei em casa e tranquei as portas e logo em seguida fomos para os quartos dormir. Acordei em plena madrugada com gritos. Meio atordoado de sono, percebi que eram gritos de meus pais na casinha deles. Eles estavam pedindo por socorro, estavam sendo atacados por algo. Eu ouvi os rugidos, meus velhinhos gritavam de dor e desespero. Minha mulher se acordou assustada e me perguntava o que estava acontecendo. Nossa filha chegou em nosso quarto assustada também, e quando eu abri a janela do quarto, eu só vi o escuro e a luz da lua cheia e os barulhos na casa de meus pais. Saí de casa e corri até lá com um pedaço de madeira que encontrei no caminho, e foi quando eu vi a porta derrubada no chão. Eu escutei uma respiração pesada dentro da casa e quando eu entrei, tudo ficou em silêncio. Liguei as luzes e fui caminhando pela casa até o quarto de meus pais. A casa estava revirada e com um forte cheiro. Era familiar, parecia sangue. Quando entrei no quarto, vi o que jamais pensei em ver. Em cima do que sobrou da cama estavam os corpos ou o que sobrou dos corpos de meus pais dilacerados, completamente despedaçados entre os cobertores brancos que estavam vermelhos e encharcados de sangue por toda parte. Comecei a gritar e a chorar, e foi quando um forte uivo e um grito de minha esposa eu ouvi. Saí da casa cambaleando e ao sair para fora eu vi minha mulher e minha filha gritar por socorro. Ao correr para casa e entrar, vi minha esposa no chão.
agora somente dando seus últimos suspiros enquanto seu sangue escorria por seu pescoço dilacerado. Caí ao seu lado em prantos e escutei um bufado e um choro de criança logo atrás de mim. Ao me virar lentamente, já sem forças, vi aquele demônio peludo negro de pé, como uma pessoa segurando minha filhinha pelo pescoço. O olhar daquela coisa era amedrontador, era de dar medo em qualquer um. Um animal enorme com feições humanas e de cachorro segurava minha filha, que chorava e me pedia por socorro. Mas aquilo foi muito mais rápido que eu, que estava sem forças. Já tinha perdido meus pais e minha mulher. Agora eu vi aquela coisa levantar minha pequena e levá-la para longe de mim. Quando tive força suficiente nas pernas para chegar até a porta, vi apenas a silhueta escura daquilo sumindo com minha pequena em meio àquele escuro. Antes de apagar, ainda ouvi seu último grito de socorro e dor longe, e logo em seguida, um uivo estridente que estava logo atrás de mim.